Bom dia. Bom dia, maravilhosas. Bom dia. Bom dia. E aceitando as meninas aqui. Dia 9. Gente, tá passando muito rápido, tá? Só eu que tô com essa percepção. Já é Natal, né? Nossa. Bem isso. Tá passando muito rápido. Meu Deus do céu. Dia 21 é meu aniversário. Ai, que gostoso. Bom, o mês mais Vai ter lindo, bolo, gente. vai ter bolo. É, Dia 21. Vou Nossa, se anotar, for né? Que eu pensar, sou péssima. é, às vezes eu não consigo acompanhar aqui, mas eu faço depois, né? Do emocional. Às vezes no gravado. eu também fiz 3 dias de É. gravado, mas não achei legal, não. Eu prefiro Eu também fazer ao não. vivo. O ao vivo é muito melhor, mas é porque, por exemplo, ontem Maria, domingo, me veio com uma dor de ouvido, eu passei a madrugada inteira acordando com ela com dor de ouvido. É assim, né? Você acorda. Quando a criança dorme, eu tiro. Desde. É, exatamente. Com criança, né? Eu disse domingo para segunda, também do Isso. nada tive E aí, quem uma. vai comigo pro... Pode falar. Não, eu tive uma insônia Hum. horrorosa. Fiquei, tipo, até, acho que, sei lá, 4h30 acordada, não conseguia dormir, pensando. Eu falei, "Ai, que coisa ruim", porque, né, a gente fala, ai, não, não pode ficar ansiosa e tal, mas às vezes é aquilo só por hoje, né? E eu rezando, 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 não conseguia dormir. Eu falei, ah, não vai dar para participar. Não dava. Hum. Aí eu não participei, mas eu acho péssimo, tem que. Eu gosto de ser ao vivo. Ah, é, eu também. Acho muito, muito melhor. Te acompanha, né? Ontem eu quase não consegui levantar pra assistir, que foi a Ana, né, que fez ontem. Fiquei, meu Deus, eu tenho que acordar, eu tenho que acordar. Olá, Também não. meninas, bom dia. Bom dia! Bom dia. Bom dia, Fabi. Quem vai comigo pro Plenitude em Fortaleza? Ah, nem fala, é verdade? Meu sonho. Opa! Bora? Gente, pelo amor de Deus, é meu sonho também. Misericórdia. Primeiro de novembro. Putz, grila, bom, enfim. Adoraria, adoraria com todas as minhas forças. Meu Deus. Olha, ainda dá para acontecer. Bora estudar essa possibilidade aí. Eu Ano que vou. vem, tô lá. Não, esse ano ainda. Que ano que vem? Já tá passando tão rápido, já quer deixar pro ano que vem? Vamos esse ainda. Dia 5. É dia 5? Acho que é dia 5. Eu tenho uma missão para ir. Eu vou pro Piauí, né? Uma missão lá no Piauí. Aí ficou muito pertinho, né? Assim. Ué, vamos para Fortaleza, de Fortaleza você já vai para Piauí, né? Já Nossa, emenda. você já foi em outras vezes ou é a primeira vez? Não, vai ser a primeira vez. Eu assisti online nas duas vezes, né? Fiquei com graça. Ah, eu vou, não vou, deixa eu ver quem vai, nananã, acabou o ingresso.
Dessa vez já. Bora lá, lindas e ricas, prósperas. Começar fazendo nossa oração. Senhor, eu quero consagrar a Ti, Senhor, todo esse dia, agradecer pela vida que o Senhor nos deu, a divindade de acordar, de estar aqui em Sua presença, falando em Seu nome. Que o Senhor guie, Senhor, nua eu, e que transborde o Senhor através da minha vida, que eu seja apenas canal, ferramenta do Senhor neste momento, para falar do seu querer, da sua palavra, Pai. E que o Espírito Santo também conduza essas palavras, Pai, com um filtro que só o Senhor pode fazer para cada uma das pessoas que forem ouvir essas palavras, Pai. Tanto aqui no ao vivo, quanto depois, quem for assistir gravado, Senhor. Que o Senhor venha falar ao coração de cada uma de nós. Amém. Admitir aqui. Muito bem, Romanos 5,19 é o versículo aqui hoje. Logo, assim como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Assim também, por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Do que ele está falando aqui? Apenas um homem, pela desobediência de um homem, todos nós fomos feitos pecadores. Ele está falando de Adão, né? Por Adão ter pecado lá no paraíso, ter desfeito, ter sido desobediente a Deus lá no paraíso, todos nós fomos feitos pecadores. Porém, por Jesus ter vindo e feito toda a jornada dele, morrido na cruz por nós, todos nós podemos ser feitos justos e não mais pecadores. Então, o que ele está falando aqui, né? E aí, estava assistindo a Camila, até assisti 2 vezes hoje. E ela fala desde sempre, na Bíblia, tem a parte da obediência e a desobediência. E também tem, assim, quais frutos você colhe por ser obediente e quais as punições você também colhe por ser desobediente. E trazer essa obediência ou desobediência, ela é muito forte, porque assim, apenas um fator para diferenciar se você é pecador, se você é justo, se você está no caminho certo, se você não está no caminho certo. Então, conforme é apenas uma decisão, obediência ou desobediência, né? E com isso já traz muitos resultados. Isso implica diretamente, na verdade, no seu resultado. E aí, o que eu estava aqui orando antes, assistindo a gravação da Camila, que tem um direcionamento para a gente fazer aqui com vocês, né? E estava ardendo assim no meu coração sobre obediência e desobediência, né? O quanto eu sou obediente ou o quanto eu sou desobediente. E tem alguns momentos na minha vida que meu Deus do céu, pensa numa pessoa desobediente. E não era só com Deus. Eu era desobediente com muita coisa. E essa desobediência me trouxe muitos resultados negativos. E aí, quando nós temos problema com a autoridade, deixa eu ver bem o que eu vou dizer, né? Quando temos problema com a autoridade, isso é uma desobediência. E geralmente, para ter
problema com a autoridade, nós temos problema com a figura paterna, geralmente, tá? Essa dificuldade com a figura paterna no mundo terreno, né, carnal, muitas vezes nós também temos uma dificuldade com Deus. Porque vamos fazer associações. Se Deus é pai, ele é o nosso pai. Ponto. Somos todas aqui filhas amadas de Deus. Mas lá no inconsciente, quando eu estou sendo desobediente, eu estou desobedecendo a Deus. Estou sendo desobediente ao meu pai. E aí, tá, o que você quer falar com isso, Thalita? Eu quero dizer que quando nós não estamos sendo obediente, estamos sendo desobediente. Fato, não existe, como que é? Espaço vazio. Ou é ou não é. Mas aí, às vezes, você pode dizer assim, não, mas não é que eu tô sendo desobediente, eu só não quis fazer naquele momento. Eu só esperei mais um pouco. Não achei que era o tempo certo. E aí, o que que te faz entender você estar sendo ou não obediente? Uma das coisas que eu aprendi muito nesse decorrer aí de me conhecer, falando de obediência e desobediência, é o quanto eu sou desobediente. Porque às vezes eu tenho comandos claros. Às vezes eu acredito muito em profecia, pessoas que são cheias do Espírito Santo e dizem coisas assim para mim. E não é que eu acredito em qualquer coisa de qualquer pessoa. Não, não sou emocionada a esse ponto. Mas quantas vezes eu já ouvi a mesma direção, o mesmo, a mesma direção. E aí eu entendo que realmente é de Deus. E aí quando eu recebo essas direções, eu falo, de novo, não estou sendo obediente. Eu literalmente estou fazendo só o que eu quero, provavelmente. E aí, trazendo para a inteligência emocional, né, o quanto a criança tá birrenta, tá se manifestando aí na sua vida. Porque é o que eu percebo em mim. Quando eu estou sendo desobediente, eu não estou sendo madura. Eu sei que é a minha criança que está querendo ser acolhida, que está querendo atenção, que está querendo alguma coisa nesse sentido. E tá, como que faz então para entender que eu estou sendo desobediente e voltar para a obediência? Acolhe sua criança. E o principal de tudo, conexão com Deus. Então, hoje nós estamos aqui no 9º dia do nosso devocional de 40 dias. Começamos hoje um novo bloco, né? O nosso terceiro bloco aqui, que é plenitude na obediência. Então, teremos alguns dias para falar de obediência. O quanto a Camila entendeu que seria importante falar de obediência. Lendo esse devocional, eu também entendo que a obediência ela é assim extraordinária para a gente colher frutos, colher resultados positivos. Então, quanto mais você tiver conexão com Deus, mais obediente você tá, mais no caminho certo você está. E aí a Camila fala, né, do processo em que ela passou, todas conhecem o testemunho da Camila? Sim, eu conheço. Sim, Boa. sim. E aí ela fala lá da história dela. Então, a primeira vez que Deus falou com ela, por mais que ela tivesse ali 20 anos na jornada evangélica dentro de uma igreja, líder de célula, de casais, enfim, no dia que Paulo pediu o divórcio, ela saiu, ficou chorando, gritando. Deus mandou uma pessoa para falar com ela.
E aí aquela pessoa falou com ela, falou que ia doer, mas que era um processo e que ela ia precisar passar, mas que Deus estava com ela. Primeira vez. A segunda vez que ela entendeu que Deus estava falando com ela, de novo, foi um ano depois desse ocorrido, aonde ela estava ali, ela conta aqui também no livro, onde ela estava em uma conferência ali de mulheres, a pastora e tal, a pastora manda fazer um grupo de 5 mulheres para elas orarem uma pelas outras, e vem uma senhora do outro lado da igreja, atravessa a igreja e começa a falar com ela, mas de uma forma assim muito até rude, né, que ela fala, de uma forma muito incisiva. E aí ela fala: humilha-te, humilha-te, humilha-te. Gente, esse humilha-te, ele já foi para Camila, que a mulher falou, mas toda vez que ela conta isso, isso bate assim, mas é tão forte, tão forte, tão forte em mim, porque dá para entender que para eu ser obediente eu tenho que me humilhar, mas não é me humilhar para qualquer um, é o me humilhar para Deus, é moer o meu orgulho e ponto. E quando eu consigo moer o meu orgulho, alinhar as minhas emoções, que ela fala aqui, né? Humilha-te, 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 alinha suas emoções. Quando você consegue alinhar as emoções, e o que que é esse devocional? Ele é humilhação, nós trazermos consciência, quando nós trazemos consciência daquilo que não está positivo, isso já é uma humilhação. Apresentar para Deus e pedir para Ele nos ajudar, porque somos fracos, isso já é uma humilhação para Ele. E estamos nos humilhando para as pessoas certas. Aliás, para a pessoa certa, que é para Deus. Eu não tenho que me humilhar para vocês que estão aqui me assistindo. Eu não tenho que me humilhar para o meu marido, que é meu companheiro e sabe de tudo que está acontecendo na minha vida. Não é para os meus pais, consequência da minha humilhação. Então, quando eu entendo que dói tanto, que eu não tenho nem coragem de falar, eu vou trabalhar em cima daquilo, até chegar ao ponto de eu trazer coisas positivas sobre aquilo, para eu conseguir falar para as outras pessoas. Quando isso acontece, eu entendo que eu estou no caminho certo da humilhação. Estou no caminho certo da obediência. E aí, né, voltando aqui a dizer que eu já disse isso algumas vezes e eu não canso de dizer isso, Deus só permite que nos acontecem algumas coisas negativas na nossa vida para que possamos aprender com essas coisas. E depois disso possamos ensinar para outras pessoas. Se ainda não, se ainda não está nesse nível de entendimento na sua vida, preste atenção em que nível que tá. Porque faz parte do processo, óbvio. Quando eu entendi os meus traumas de infância, minhas feridas emocionais, eu não cheguei do nada, assim, li uma frase e não, eu tenho que aprender com isso, tá tudo bem, tá tudo certo. Óbvio que não, é um processo. Por isso que estamos aqui numa jornada. Mas por que que isso? Quantas vezes eu perguntei para Deus, Deus, mas por que que isso tinha que acontecer comigo? Por que dessa forma comigo? E aí, quando eu entendi, hoje literalmente faz muito sentido para mim muitas coisas do que me aconteceram lá atrás. Antigamente eu não tinha conexão nenhuma com mulher. Hoje eu falo em alguns grupos só de mulheres. Hoje eu sei que eu posso inspirar mulheres, hoje eu sei que eu posso compreender mulheres, hoje eu sei que eu posso dizer para elas: calma, não é bem assim. Eu sei que sua armadura é linda, tá super forte, se protegendo de quase tudo e quase todos. Mas se você for por esse outro caminho aqui, é tão mais leve. Porque eu passei por tudo isso. E aí, hoje faz muito sentido, né? Parece um quebra-cabeça que vai se encaixando
aonde eu entendo o que Deus fez através da minha vida. Por que que ele permitiu, por que que foi acontecendo, enfim. E cada vez que eu me pego sendo obediente, eu também vejo os frutos como sendo desobediente, tá? Hoje eu tenho uma consciência muito mais rápida de saber quando eu tô sendo obediente ou desobediente. E aí, quando eu me pego sendo desobediente, é humilha-te. Humilha-te, humilha-te, humilha. É pedir perdão, é buscar o significado, é se arrepender e ver o que tá desalinhado das minhas emoções para eu estar sendo desobediente. É medo? É frustração? Um dos maiores medos da minha vida hoje está assim muito controlado, mas até pouco tempo atrás era medo do sucesso. E aí eu era extremamente desobediente, que Deus já me mandou fazer algumas coisas assim claramente, e eu com medo do sucesso não fazia. Thalita, mas isso é loucura, não existe um medo de sucesso. Existe. E é muito louco, porque só sentindo para entender, né? Enfim. E aí a Camila deixa aqui algumas perguntas, né? Ela conta a história dela e ela deixa algumas perguntas. O que precisa fazer hoje na sua vida para se preparar para as promessas de Deus? Você tem uma promessa? Essa é a primeira pergunta, né? Na verdade. Você entende que Deus já falou com você, ele já te deu uma promessa para você estar aqui nessa vida? Ou talvez Deus já tenha falado com você e você está ali se esquivando. Ei, se ele falou com você, é com você. E aí, por experiência própria, né? Se puder dar uma dica, não tenta racionalizar. Porque quando você vai racionalizar, você pega o controle para suas mãos. Você vai com a força do seu braço. Aí tudo fica mais fácil, tudo flui. Coisas que você fala, não, não é possível que eu vou conseguir fazer isso. Não me vejo, mas se Deus falou que é para você fazer isso, é porque Ele está ali te preparando, Ele que vai te capacitar. Ele ama pegar os improváveis para fazer a obra dele. Aquela pessoa que você fala, não, não é possível, tá ali, tá ignorante, grosseira, que era antes falar de inteligência emocional. Ele ama pegar os improváveis. Então, o que precisa fazer hoje na sua vida para se preparar para a promessa de Deus? O que precisa ser quebrado em você? No devocional, na página 76, são essas perguntas, tá? Quem tiver sem o devocional, tô lendo aqui para vocês. O que precisa ser deixado no passado? Aqui também tem outra chave muito, muito louca, né? Nessa pergunta. Porque o que precisa ser deixado no passado? Gente, não é colocar uma pedra em cima e nunca mais olhar para aquilo. É perdoar, entender o aprendizado e trazer o significado positivo. O que significa ouvir? Humilha-te, humilha-te, humilha-te para você. Eu trouxe aqui o meu ponto de vista, parecido com o da Camila, que é se arrepender, é pedir perdão, é conversar com Deus, é alinhar com ele. Lembre-se de que quanto mais clareza e consciência tiver sobre o que precisa ser transformado em sua vida, mais rápido fará as escolhas certas e viverá o que Deus e o mundo espera de você. Da primeira vez que eu li o devocional, eu entendi que era muito repetitivo, né? Quais são os comportamentos? Quais são os sentimentos? Toda hora, toda hora, toda hora. Mas é exatamente. E aqui não é focar só no que você precisa mudar. Aqui é um jeito de você estar se humilhando. Porque se tem um comportamento que ele não é positivo,
ele tá te afastando do seu extraordinário. Ele tá afastando você de estar vivendo ali uma obediência a Deus. E se, de novo, isso aí, ai, nossa, eu já coloquei. Eu fiz da mesma forma da outra vez. Só que isso é orgulho. Você já sabe que tem. Humilha-te, humilha-te, humilha-te. Coloca de novo, escreve de novo. Procura se não tem mais nada junto. Se tem um sentimento diferente, se tem um significado diferente, se tem mais comportamentos que estão aí enrustidos. Porque quanto mais consciência você tem, mais fácil fica de mudar. E aí, depois dessas perguntas, você escreve aí, e aqui ela deixa o comando claro, viu? Sem pensar muito. As primeiras coisas que vierem à sua mente. Ao ler novamente as perguntas acima, peça ao Senhor que lhe dê perseverança durante a jornada, clareza sobre a direção a ser seguida e um amor tão grande por Ele que nos dias. Muito bom. Gente, é muito rápido, né? Mas alguma dúvida? Alguém quer compartilhar para a gente ir para a oração final aqui? Eu quero falar uma coisa rapidinho. Por favor. Tem um ditado, né? Tem um ditado que as pessoas falam muito assim: os humilhados serão exaltados, né? E aí é um ditado que a gente colocou na nossa cabeça e eu, pelo menos, né? Levei ele por muito tempo, né? Ai, eu vou ser exaltada ainda, tô sendo humilhada, eu tô sendo humilhada, vou ser exaltada, né? Até o dia que eu aprendi que não é nada disso, né? E aí tá lá em Mateus, até depois quem quiser ver, tá em Mateus 23, versículo 12. Pois todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Então não é eu sendo humilhada, é eu me humilhar que eu vou ser exaltada, né? Então, talvez a gente eu pelo menos passei um bom tempo com esse ditado popular na cabeça, né? Até conhecer de fato a Bíblia, né? E saber que é eu que preciso me humilhar para ser exaltada, né? E que é o que você acabou de falar, que é pedir perdão, que é obedecer, que é precisar se diminuir tantas outras vezes, né? Aceitar o sim, aceitar os nãos, para que eu possa ser exaltada. Não é sobre mim, né? Tipo, eu ser maltratada, eu ser humilhada, um dia eu vou ser exaltada, né? É totalmente diferente, é a gente se quebrar, né? É a gente quebrar o nosso vaso, né? Se diminuir mesmo, para que o Senhor cresça, né, na nossa vida. É Essa humildade. É humildade. a humildade. Exatamente. Obrigada por compartilhar aí, Fabiola. É exatamente isso. Então, não é Imagina. um sofrimento que nós passamos, estou sendo humilhado. Não, não é essa humilhação, né? É a auto-humilhação, é você com Deus. E como eu falei, né? Não é você com, vou colocar no Instagram que eu tô aqui me arrependendo, que eu tô aqui me humilhando. Quando você tem necessidade, eu tava assistindo um vídeo ontem que fala do Carl Jung. E aí ele fala, gente, há quantos anos o cara atrás, ele fala que quando você tem a necessidade de mostrar para as outras pessoas que você está transformado, que você está mudando, é porque a mudança ainda não aconteceu. É porque você está querendo uma validação, porque você está querendo uma aprovação. E aí, isso, de novo, é orgulho. Mas, Thalita, posso falar uma coisa? Rapidinho. No meu caso, né? É de redes sociais, que eu vivo o dia inteiro. Outro dia eu também eu faço Glorify.
E ele estava escrito bem uma lapada para dar mais valor aos ensinamentos, à Bíblia, né, de Deus, do que as redes sociais, que hoje em dia está ao contrário, né? No meu caso, eu coloco, sim, que a palavra de Deus, eu coloco um ensinamento, mas é realmente para propagar a palavra de Deus, para mostrar o quanto Deus está fazendo na minha vida, que está fazendo com que eu me humilhe e que eu peça todos os dias para Ele um renovo, porque a minha história é muito parecida com a sua, que é muito parecida com a da Camila, como muita gente. Então, no meu caso, como no caso de muitas pessoas que eu conheço, colocam todo dia ali uma frase e, estou participando disso para poder estimular, como a gente tem as seguidores, estimular as pessoas a procurar Deus, porque sem Deus não tem nenhum caminho, né? Então, nesse sentido, eu acho que tem os dois, assim, que ele quis dizer, talvez. Entendeu o que você está fazendo? É perfeito. Você já passou do nível, você já entendeu a sua Sim. Não é transformação, nada para ninguém achar que eu sou né? santa ou que eu preciso de Não, um, exatamente. Você já está né? no nível que você entendeu o porquê que aconteceu, ou aonde você tem que moer seu orgulho. Eu não estou dizendo que somos santos, não estou dizendo que eu estou aqui, que eu falo com mulheres, que eu vou para a rede social falar de alguma coisa. Não, isso aí a gente já passou desse nível. Mas é o nível da pessoa que acabou de começar. Ah, eu li meio livro, gente, minha vida foi transformada. Precisa postar ali para. Uma coisa é você postar para aprovação, para as pessoas falarem coisas para você, e outra coisa é você fazer isso para motivar outras pessoas, É bem diferente, porque o não meu é? caso foi meio que instantâneo, de março para cá, eu sofri uma transformação muito grande, que quem me conhece sabe, né? Então, e outra, a gente não precisa provar nada para o homem, a gente tem que estar em comunhão com Deus. É nesse sentido que a gente fala de mais de rede social. Mas eu tive uma mudança e só Deus e eu e quem convive comigo sabe, é muito poderosa, né? E às vezes ela é instantânea, assim. Eu já conheço pessoas que vieram de um mundo bem assim, tipo, eu sou ateu. E realmente, quando o Espírito Santo tocou, entrou dentro da pessoa, foi muito rápido o processo. E a pessoa continua até hoje, né? Então, assim, são casos e casos, é engraçado, né? Sim, exatamente. E aí, o mais importante é a gente saber do nosso coração, né? Porque vai ter um monte de gente na rede social que Exatamente. vai falar. Ai, nossa, deixa eu ver até quando dura. Gente, quando eu comecei meu processo, Ah, o que eu mais escutava era isso. Vamos ver até quando dura. Foi só um é, curso, eu nunca liguei para isso, graças a Deus. né? E aí, o que a gente quer dizer aqui é, tudo que você for fazer, que o primeiro direcionamento seja para Deus. Bom, você está alinhada com ele, essa é a real importância do negócio, né? Alita, bom Oi? dia, pessoal, bom dia. Eu queria tirar uma dúvida, na verdade, não sei se seja bem uma dúvida, mas você falou muito sobre essa questão de passar por provações, não entender o porquê e julgar, né? Acho que todo mundo já passou por alguma situação na vida que você falou por que que eu passei por isso. Eu passei por algumas situações na minha que, na época, eu realmente eu acredito em Deus sempre, fui de berço adventista, então cresci na igreja, e muitas vezes eu questionei por que que eu estaria passando por aquela situação. O que que nós podemos fazer para conseguir entender o porquê você está passando por aquilo? Para você aceitar e se humilhar, né? Porque o mais que nem a gente, né, tá conversando aqui. Muitas vezes eu chorei ajoelhado na minha cama e falando assim: por que que eu tô passando por isso? O que que eu tenho que aprender com isso? Eu não tenho o porquê. Será que eu fui tão ruim assim? Então a gente se questiona sobre essas coisas, né? E como a gente conseguir entender e aceitar a situação que a gente está passando? Ótima pergunta. É um processo. E são duas perguntas diferentes, tá? Que você falou aí que você está fazendo. Também fiz ela assim por muito tempo. A primeira é o porquê. Quando você fala o porquê, você está dentro de, com muito amor, tá? Dentro de um vitimismo. Por que comigo? Por que eu? Por que Deus está fazendo isso?
Quando você vai pro o que eu tenho que aprender com isso, o jogo muda. Você vai para autorresponsabilidade. E aí, quando falamos de autorresponsabilidade, tudo que te acontece é responsabilidade sua. Se você pegar dessa forma, é dolorido. Mas se você pegar dessa forma, fica muito mais fácil de você entender o aprendizado. Uma outra pergunta é: podia ser pior? Se a resposta for sim, o que que você pode aprender com isso? Des- Até o momento. Desculpa, cortou a parte do sim. Antes que você falou sim. Onde eu falei o quê? Cortou a parte que você falou sim. Se a resposta for sim, aí cortou antes. A pergunta é: podia ser pior? Se a resposta for sim, se a resposta for sim, aí você pode perguntar: o que que eu tenho que aprender com isso? Porque se ainda podia ser pior, então olha só o quanto Deus já está caminhando com você, o quanto ele já está te dando livramento. Quando eu estava no momento de dor, estava lá o porquê, eu não via que Deus estava comigo. Eu não entendia, eu ficava assim, tipo, não é possível que Deus está permitindo que isso tivesse acontecido na minha vida. E aí, depois que eu entendi algumas outras coisas, eu vi que Deus não estava só comigo, ele estava literalmente me carregando no colo, senão eu sozinha não teria chegado até aqui. E aí a ideia é aprender com isso, o que que você poderia ensinar a partir disso? E aí você começa a prestar atenção no seu processo, quais são as fases que você vai passar, o que vai acontecer em cada uma dessas fases. Primeiro vem uma negação, depois vem uma confusão, sei lá, eu passei por todas essas. E cada uma foi um pouco diferente. E conforme eu fui entendendo o que que eu fui sendo grata, se tem uma coisa que é difícil, duas coisas que é difícil para mim, não sei Sim, se é para você você, ser grata pela situação que você está passando. É verdade. pela situação difícil que você está passando. E a outra é o perdão. Como perdoar uma pessoa que me magoou? Cara, para mim isso daí não entrava na minha cabeça. E esse é o caminho de você conseguir ser grato, esse é o caminho de você. Perfeito, muito Bora para a nossa oração. Pai amado, Deus de misericórdia e amor, assim como tu prometestes e cumpriste a Abraão, ensina-me os caminhos para acessar as tuas promessas para a minha vida. Eu quero te agradar, quero que minha vida glorifique ao Senhor. Perdão pelos meus pecados que te entristecem e me afastam de ti. Querido Espírito Santo, toma conta de toda a minha vida, meus pensamentos e sentimentos. Domina tudo que sai da minha boca. Eu decido viver uma vida que reflete Jesus. Então, dai-me entendimento, Pai, de tudo que existe em meus comportamentos, em minha mente, em meu coração. Toda falta de perdão, todo pecado não confessado. Mostra-me, Pai, para que eu possa me arrepender, te pedir perdão, mudar minha vida e viver as tuas promessas, cumprir os teus planos para a minha vida e para o teu reino. Enche meu coração do desejo de te agradar e de sabedoria para que o teu amor e o teu temor me sustente durante a jornada, até que Jesus volte ou que eu vá ao teu encontro. Amém. Lindas e ricas, vou liberar vocês, 7h15 já. Façam a Gratidão. oração de vocês e escrevam aí o que ainda precisa se humilhar. Escreve o Pode versículo, por favor, Thalita.
no Escrever? grupo, se você puder, o versículo da Bíblia, capítulo e versículo. Escrevo. Aqui ou lá no grupo? No grupo, por favor. O meu Plenitude não chegou ainda, eu encomendei, ainda não chegou. Ah, perfeito. Vou mandar. E obrigada, viu? Muito obrigada Imagina. por tudo. Obrigada a vocês. Até amanhã. Tchau. Beijo. Deus Obrigada, abençoe. Thalita. Beijo a todos. Tchau. Beijo. Beijo, Bom meu amor. dia. Obrigada por hoje. Imagina.